Olá, 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 agora sim, estão todos aí me ouvindo bem? Eu tô me batendo aqui hoje, a internet tá bugada nessa quinta-feira do Corona. Estamos aqui para mais uma live do Corona. Se você estiver aí me ouvindo, me vendo, por favor não deixe de dar um joinha aí, enfim, de dar um sinal de vida. Tá bom, meu amigo Conrado Ferri, um abraço para você também, doutora Mônica Fleite, só na quarentena, hein? O judiciário trabalhando muito nessa quarentena, um abração para a doutora, quanta gente junto aí. Vamos lá, boa noite, boa noite, boa noite. Vamos direto aqui ao que nos traz a esse bate-papo nessa quinta-feira difícil, as pessoas já, acho que no 7º, 8º dia aí de quarentena, começam a ficar irritadas, enfim, é natural até. Hoje, em muitas cidades do Brasil, as pessoas fizeram carreatas pedindo o fim do isolamento total, uma confusão, enfim, que momento difícil pelo qual a gente está vivendo. Olá, doutor Ieri, boa noite, um abraço para a senhora também. Manuel Fernandes, um abraço. Meu pai, ô grande doutor Ferri, um abraço especial para todos vocês aí do Hospital Metropolitano, em quem rendo todas as minhas homenagens ao pessoal da saúde, trabalhando incansavelmente. Eu tenho falado com o Conrado aí, doutor Ferri, e ele tem me relatado aí as dificuldades de vocês. Um abração, boa sorte, estamos à disposição aqui e na torcida sobretudo. Bom, sem mais delongas, vamos ao que nos interessa. Primeiro de tudo, né, gente, acho que a gente precisa ter um pouco, nesse momento, mais do que nunca, de ponderação, equilíbrio, maturidade, né? Porque veja que situação interessante. Nós estamos lidando com o novo. Ninguém sabe direito esse raio dessa doença, ninguém sabe qual é o remédio, não tem vacina, não tem cura. É muito difícil. Eu estou vendo muita gente criticar o governo Bolsonaro, por um lado, muita gente defender, por outro lado, o isolamento vertical que falam, né? Outros querendo liberar geral, outros citando exemplos lá, por exemplo, da Suécia, que está enfrentando bastante crítica, inclusive, que decidiu a Suécia ir tocando, por assim dizer, para ver como é que as coisas vão ali se acomodando. Só que a Suécia não é o Brasil, é um país aí com pouco menos de 10 milhões de habitantes, tem bastante idoso, mas uma característica que as pessoas moram muito sozinhas. Então há ali uma série de características que precisam ser consideradas, né? Outros nos remetendo à questão da Itália. Valeu, obrigado. Aliás, só mandar um abraço aqui para você, Matias. Hoje eu estou usando, em homenagem a você, a camisa que você me deu. Ó. Falei que eu ia usar. O Matias é padre em Roma, na Itália, e eu estive na Itália recentemente, fui acolhido lá pelo Matias no Colégio Pio Brasileiro, e ele me deu essa camisa, olha, tem as cores da Itália. E estou usando aqui em homenagem aos nossos amigos, os nossos irmãos italianos. Força aí na Itália, viu, Matias? E estou usando aqui também o broche que ganhei do prefeito da minha cidade, Alarcón, na Espanha, quando estive lá em 2015, acompanhando as eleições municipais espanholas. Força aí aos nossos patrícios, aos nossos conterrâneos espanhóis, e força para nós brasileiros, né? Então, primeiro de tudo, e antes de tudo, eu acho que a gente precisa exercer essa empatia não só pelo outro, mas também pelos nossos líderes. Eu, semana passada, fazia um exercício de pensamento com a Ana Clara, e eu falava, vou dizer para você o que eu acho, sei lá, que essa coisa do corona pode gerar, e eu digo uma, você diz outra e tal. E entre outras coisas, aí pra gente que é operador do direito, olha que interessante, né, Dr. Barcelos, a gente falava sobre isso, inclusive, dias atrás. Interessante, vários pensamentos aí podem começar a fazer parte aí das nossas reflexões. Note que o Brasil, não faz muito tempo, ele começou um movimento de demonização da política.
de demonização dos nossos líderes. E agora a gente vê o quanto que é importante a gente ter líderes, né, firmes, líderes aí conectados. Estamos vendo aí, e talvez esse não seja um privilégio só do Brasil, gente, estamos vendo aí no Brasil e em alguns outros países algumas divergências entre direções locais, municípios, estados e federação, e talvez não seja nenhuma falta de competência, a gente precisa ser um pouco mais flexível e empático mesmo, essa é a palavra nesse momento, porque não é fácil. Imagine você, é difícil para nós liderados, agora imagine para o líder, aquele que precisa tomar decisão numa situação dessa. A verdade é que ninguém sabe muito o que fazer. Vamos ser franco aqui, acho que a gente tem que ser franco. Ninguém sabe muito o que fazer. Está todo mundo meio perdido mesmo nessa situação. Então uns defendem uma coisa, outros defendem outra, mas a verdade é que ninguém sabe o que fazer. Há aí uma série de estatísticas que é óbvio a gente precisa observar, há informações científicas que a gente não pode ignorar, a gente precisa observar. Eu, pessoalmente, me parece que essa decisão do isolamento completo aí nesses primeiros 15 dias parece que é acertado. A gente não sabe ainda muito como se comportar. Por outro lado, algumas preocupações legítimas surgem. Tem um artigo muito interessante do Alexandre Garcia, que fala: daqui a pouco nós teremos mais falidos do que falecidos. Aí alguns pensamentos, mas até que ponto vale a pena sacrificar vidas humanas para salvar a economia? Até que ponto daqui a pouco a gente vai ter mais gente com depressão? Você viu que os casos de abuso, de violência doméstica aumentaram vertiginosamente. 80% dos casos que o judiciário, delegacia, órgãos de controle estão hoje recebendo estão relacionados a isso, porque o isolamento, confinamento, o excesso de convivência, o número de divórcio aumenta bastante, enfim, uma série de problemas aí que a gente acaba tendo, ninguém vai ficar imune a isso, né? E aí é legítimo também, a gente precisa respeitar o pensamento das pessoas confinadas ali, preocupadas com seus empregos, preocupados com a sua subsistência, preocupados com o que vão fazer, como é que vão pagar o salário dos funcionários. Enfim, tem uma parcela de gente preocupada e não sem razão, a gente precisa entender isso. E de onde nasce essa preocupação? E aí talvez seja a chave da questão, justamente dessa indefinição, desse medo, desse norte de ninguém saber direito o que é que vai acontecer, se esse isolamento vai acabar daqui 15 dias, se ele vai ser segmentado mais para frente, se ele vai ter ali uma situação de faixas etárias e faixas horárias. Essa indefinição talvez é o que está mais aborrecendo as pessoas. E aí, de novo, fazer esse exercício de empatia para quem nos lidera, os nossos líderes. Talvez nem mesmo os nossos líderes estejam muito sabendo o que fazer. Não por acaso, que as primeiras medidas que os governantes estão anunciando quando determinam esse lockdown, essa paralisação geral, são medidas para, de alguma forma, tranquilizar o cidadão comum, o trabalhador, o empresário, no sentido de arrefecer no que diz respeito a impostos, aportes financeiros, ajudas para os funcionários. Então a gente tem visto aí nos últimos dias o Reino Unido já disse que vai bancar os trabalhadores enquanto perdurar essa necessidade de isolamento. O próprio Estados Unidos, nas diferentes manifestações lá do presidente Trump, já falou que vai liberar um aporte considerável financeiro ali, da ordem de aproximadamente 2 trilhões de dólares, né, quase 10 trilhões de reais, ou seja, superior a todo o nosso produto interno bruto. Enfim, uma série de medidas que as nossas lideranças, assim como o Brasil me parece que está tentando também sinalizar alguma coisa nesse aspecto, para tentar tranquilizar o trabalhador, o empresário, a força de produção, para dizer, olha, nós vamos aqui, de alguma forma, tentar amenizar os efeitos dessa situação toda, enquanto a gente descobre um caminho seguro, uma espécie de antídoto, né?
há vídeos interessantes. Eu mesmo postei aqui um vídeo de um psiquiatra muito bacana que eu sigo, o Dr. Ítalo Marcilli, que explorou numa live muito legal, recomendo que você assista, um artigo publicado por um grupo de pesquisadores da Universidade de Stanford, que diz exatamente isso, que a letalidade desse vírus é pequena, que talvez esse espírito esteja sendo muito alarmista e que a permanecer por esse isolamento sine die, quer dizer, 100 dias, sem previsão de acabar, o nível de suicídio, de depressão, de desempregados, pode acabar causando um problema muito maior do que o próprio vírus, revoltas, saques, enfim. Mas são todas coisas que elas vão ter que ser avaliadas dia a dia. Elas vão ter que ser avaliadas dia a dia. Não é fácil estar na posição de líder, daí porque nós esperamos, e eu também como um liderado, quer dizer, alguém que espera um direcionamento dos nossos líderes, que alguma posição um pouco mais clara, um norte a ser seguido, um pouco mais seguro, venha a ser estabelecido aí nos próximos dias. Mas por que eu comecei a falar sobre tudo isso e quanta coisa que dá para falar, né? Como as relações estão mudando, a vida das pessoas está mudando. Para nós que somos operadores do direito, interessante, né? Agora a gente volta a perceber o quão importante é a política, o quão importante é a participação popular, o quão importante é o povo, o quão importante é exercer esse direito de escolher os nossos representantes, o quão importante é ter uma boa representação, o quão importante funcionar bem essa harmonia municipal, estadual, federal, e o quão importante hoje, mais do que nunca, é pensar no outro, pensar em como o mundo é mesmo uma aldeia. Isso não é papo nem clichê daquela história de globalização. Nós estamos vendo aí, e precisamos talvez avançar. Tem um artigo muito legal, o Barcelos depois vai compartilhar para nós aí, ajuste coletivo, repensar até mesmo alguns conceitos de constitucionalismo, o próprio conceito da soberania, porque veja que interessante, né? Foi a partir de um desenvolvimento de um hábito alimentar, e não se sabe por que razão, não se sabe se é porque o trabalhador é subempregado, não se sabe se é porque o trabalhador chinês trabalha muito, não se sabe se é porque ele gosta mesmo de comer aqueles bichos, enfim, são inúmeras as razões e estudos que dizem isso, mas veja, um hábito alimentar de um trabalhador chinês, de um cidadão, acabou impactando e paralisando o mundo inteiro, né? Então até que ponto também nós estamos aí, por assim dizer, soberanos e autorizados a fazer aquilo que bem entendemos, até que ponto nós precisamos elencar e estabelecer um rol ali de princípios e de regras e de valores e de cuidados que guarneçam e que estabeleçam toda a humanidade. Porque é verdade que talvez um espirro que se dá lá na China acaba atrapalhando o mundo inteiro, né? Um espirro que se dá lá na Noruega acaba impactando no mundo inteiro. E aí, como? E aí é uma dúvida mesmo, né? Como operador do direito, como lidar com tudo isso num cenário de soberania, num cenário de constitucionalismo próprio? São todas questões aí que essa situação toda nos leva a pensar, assim como várias outras, né? Assim como várias outras. Hoje, talvez, aquela frase do Sócrates, que dizia mais ou menos, sei que nada sei, né? Talvez essa frase hoje faça muito mais do que em qualquer outro tempo um sentido gigantesco, né? A frase completa dele, eu estou vendo aqui, ó, só sei que nada sei. E o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Então esse exercício, em primeiro lugar, gente, de empatia, de humildade, de nos colocarmos na posição do outro. Nós estamos ávidos, sedentos por um direcionamento, por uma boa liderança, por boas notícias, mas também precisamos entender que se não é fácil ser liderado agora, mais difícil ainda é ser o líder. Então, atitude colaborativa, para a gente tentar de alguma maneira ir sobrevivendo dia a dia, porque me parece que a coisa é diária mesmo, nesse cenário todo. Bom, por que eu contei essa história toda e para dizer que só sei que nada sei? Porque de fato é isso que nós temos hoje. É prematuro hoje falar, diante dessa indecisão,
dessa indefinição em adiamento das eleições. É prematuro. É prematuro. E aí nós precisamos falar um pouco aqui, então, sobre a teoria da possibilidade e da probabilidade. É possível que se adie? É possível. Aliás, tudo é possível, né? Hoje correu um áudio aí horrível, uma fake news aí, inclusive do presidente da República, falando que havia um meteoro, não sei o que, muita gente deve ter recebido esse negócio. Aliás, pô, que desserviço esse trem de fake news, né? Meu Deus do céu. Bom, é possível cair um meteoro aí agora? É possível, tudo é possível. Possível é tudo possível. Agora a gente tem que partir do aspecto do provável. O que é provável? E ainda é prematuro tratar no campo da probabilidade a respeito do adiamento das eleições. É prematuro. Convenhamos, é prematuro. Até porque isso mexe com todo um sistema, uma engenharia jurídica muito bem consolidada, estabelecida, e que diz respeito ao exercício soberano da manutenção da própria democracia, o governo do povo, pelo povo, para o povo. Essa renovação já estabelecida e estruturada naquilo que constitui a nossa ação de Estado e sociedade, por isso Constituição, ela não é fácil de ser mexida. Agora, em tempos de exceção, a perdurar a necessidade de isolamento, ou mesmo que o isolamento venha a ser aí verticalizado ou segmentado, na medida em que essa segmentação interfira na acomodação da realização de uma campanha, na acomodação da realização dessa, por assim dizer, festa da democracia, que são as eleições, talvez seja recomendado, sim, um adiamento. E aí muita gente já tem falado, então já que vai adiar, vamos fazer a unificação das eleições para 2022. Assim já tem uma eleição só, fica mais fácil, gasta menos dinheiro, e de modo que são coisas diferentes, né, gente? Unificação das eleições para com... eu estou procurando aqui, inclusive, um material muito legal, já achei. Deixa eu ver se meu computador me ajuda aqui para a gente baixar esse material. Opa, baixou. São coisas diferentes. Adiamento, como o próprio nome diz, você vai retardar o processo que está previsto para acontecer agora, né? Que começa já, pré-campanha, bem dizer, a gente já está começando, as convenções partidárias acontecem agora em julho, registro da candidatura em agosto, campanha eleitoral começa, primeiro turno, primeiro domingo de outubro, segundo turno, segundo domingo de outubro. E aí, se o impacto tal e a necessidade tal dessa história de coronavírus e necessidade de isolamento for tamanha que implique na necessidade de adiar, bom, tempos extremos exigem medidas extremas. Se for necessário, é possível, ainda que no presente momento não seja provável. Uma segunda coisa, e aí muita gente está aproveitando esse momento para dizer isso, e é válido, é claro que é válido, é uma tese válida, diz respeito à questão da unificação das eleições. Bom, eu, para não ficar demorando muito aí, vou aqui elencar, e estou lendo aqui, um material produzido pela ABRADEP, que é a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, que foi produzido em 2015, quando esse tema, a unificação das eleições, esteve na pauta, e ele é recorrente, está sempre voltando, e a academia fez um estudo, a unificação não passou. Esse estudo foi assinado pelo Dr. Joelson Dias, advogado, grande amigo, esteve já em Maringá algumas vezes, ex-ministro do TSE. Joelson, beijo para você, saudade. Pela nossa querida doutora Marilda Silveira, grande advogada. Marildinha, um beijo para você. E o nosso estimado professor Daniel Falcão, da USP, grande amigo. E aí, esse estudo eu vou disponibilizar aqui para quem quiser, basta pedir aí, a gente encaminha aí na mesma hora para vocês. Pelo e-mail, não sei se dá para encaminhar isso pelo Facebook, pelo WhatsApp, enfim. Mais a unificação das eleições, olha só.
comprometerá o direito de participação política e escolha dos eleitores e enfraquecerá as instituições democráticas. Imagina a troca que não vai ser, o balcão, os interesses gerais da eleição geral, governo, presidência, se sobrepondo sobre os interesses da discussão local, que é onde a vida acontece, que é o município. 2, eu não vou explicar cada um deles, isso vai estar no material, um material bastante conciso, vale a pena, vale a pena. 2, as eleições unificadas comprometerão a administração do pleito pela Justiça Eleitoral e a sua atuação jurisdicional. Imagina o que vai ser para a Justiça Eleitoral administrar essa quantidade de candidatos aí disputando ao mesmo tempo jurisdições diferentes, Estado, município e União Federal. 3, as eleições unificadas dificultarão e encarecerão a veiculação da propaganda eleitoral. Não se engane, propaganda eleitoral vai ficar mais cara. 4, as eleições unificadas não simplificarão o sistema eleitoral, nem facilitarão a sua compreensão pelo eleitor. Não simplificarão. Pelo contrário, vão complicar. 5, as eleições unificadas resultarão em menosprezo pela sociedade da importância do sistema político e das práticas democráticas. Imagina a discussão da importância, por exemplo, do município na ordem do dia, vai acabar encampada, vai acabar apagada, vai acabar recrudescida pelas discussões, por assim dizer, maiores, né? Então, isso é ruim para a democracia e é ruim para o exercício da soberania. 6, as eleições unificadas não condicionam nem o fim da reeleição, nem um aventado aumento para 5 anos do período de mandato, nem a garantia necessária de governabilidade. Muita gente defende a tese da unificação, porque daí diz que vai acabar com a reeleição, coloca um mandato maior e aí as pessoas vão poder ter mais tempo para aplicar os seus planos de governo, os seus projetos. Isso é uma falácia e o artigo aqui demonstra isso. E 7, as eleições unificadas, ao invés de baratear, poderão encarecer as campanhas eleitorais. E as razões para isso são aqui um tanto quanto até óbvias e em 3 parágrafos aqui o artigo dá conta de explicar bem isso. De modo que, no final das contas, a partir de um estudo muito aprimorado da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, a ABRADEP, a conclusão naquele momento foi que eleições unificadas, quem mais perde é o eleitor. Nas eleições unificadas, quem mais perde é o eleitor. Quem quiser esse material, vai clicando aí, dá notícia aí pra gente que a gente vai encaminhar para vocês. Tem um monte de gente comentando aqui, eu não sei ainda, estou me batendo aqui com esse negócio. É muita gente. Conrado Ferri, eu fiz alguma coisa aqui, voltou. Boa noite, Conrado, Ieri, Dr. Ieri, Manuel, Dr. Ferri, Lincoln, Conrado, Elza. Oi, Elza, querida, tudo bom? Beijão, como é que vocês estão em Paranavaí? Dr. Rodrigo Pirobano, lá na fronteira, divisa com a Argentina, tá tudo fechado aí também? Roberto Araújo, boa noite, Roberto, um abraço, meu amigo do Mato Grosso. Meu sócio, Dr. Marcelo, você tá aqui atrás, cara, ó, você tá na TV aqui, ó, coloquei você fazendo sustentação oral aí, para inspirar a todos nós aqui nesta noite tenebrosa de quinta-feira. Ana, tô te vendo aí, Ana, beijo. Lu Volpato, minha primeira dama, boa noite, Porto Rico. Como é que tá em Porto Rico, Lu? Aí não tem corona, né? Deixa uma vaguinha aí para mim em Porto Rico, Lu. Grande doutor Guilherme Sturme, o cara que está revolucionando a contabilidade eleitoral no Brasil. Custódio, grande Custódio, Missal. Valeu, Custódio. Doutora Jane, estamos perdidos, o nosso líder é tão ser humano, devemos ser coerentes. É isso aí, doutora Jane. É isso aí, Lima, tamo junto. Renato Caras, Pérola do Oeste, um abraço, Renato. Doutora Renata, olha só que prestígio, hein? Vai lá assistir o Ítalo da Live de Psicologia que você vai ganhar mais, doutora Renata, é muito mais producente. Obrigado, tô brincando. Doutora Ângela Souza, querida. Rafael Robles, valeu, Rafa, que deu o bolo de aniversário do meu filho. Obrigado, Rafa, sou teu fã, não sobrou nada. Marli Oliveira, não devemos ter eleição esse ano. Vamos ver, né, Marli? Vamos ver.
Jackson Santos, grande amigo Anderson, tamo junto, meu amigo. Oi, Gi. É isso aí. Olha aí, ó, o Guilherme já colocou essa história do constitucionalismo global aí, do Luigi Ferrajoli. Grande Flávio Eres, Bahia. Fabiano Cavalieri. Caramba, gente do Brasil inteiro aqui. Sidney Wellington, meu amigo Wellington. Tamo junto, meu irmão. Doutor, acredito ficar em casa é uma boa alternativa. Eu não acredito em nada, eu só sei que acho que esses 15 dias aí a gente tem que cumprir mesmo e depois ver como é que fica. Cada dia é um dia. Juara, Mato Grosso, Rosicléia, Baixada Santista, valeu querida, grande contadora. Cubatão, é isso aí. Yaíssa, oi Yaíssa, minha aluna. A Yaíssa tá no Mato Grosso agora. Muito bem, Yaíssa, tamo junto, hein? Paulo César, caso o adiamento das eleições seja aprovado, nada mais ideal que a doação do Fundo Partidário para a Saúde. Qual a sua opinião sobre? Interessante, interessante. Agora, eu sou um pouco mais cético em relação a isso aí, porque, olha, tem verba para todo lado aí. Tem verba para todo lado. E, às vezes, eu fico preocupado desses discursos não guardarem um pouco de demagogia também. Convenhamos, né? Convenhamos. Agora, é claro, e já vou dizer, sou a favor, sou a favor. Eu acho que a campanha eleitoral... Aliás, eu sou contra esse negócio de empresa não poder doar. Eu acho que a campanha eleitoral tem que ser realizada com o empenho, a militância, o engajamento, a adesão, a sensação de pertencimento, a militância mesmo das pessoas, do cidadão, que é quem escolhe seus representantes, inclusive a partir da sua doação. Mas é claro, a gente está falando de um país ainda com sérios problemas financeiros, com sérios problemas econômicos, com sérios problemas sociais. As pessoas não conseguem muitas vezes nem comprar comida, porra. Como é que vai arrumar dinheiro para doar para uma campanha, etc. Enfim, é difícil, é complexo, né? Diferente dos Estados Unidos, por exemplo, o eleitor lá tem uma adesão, né? Pô, eu sou democrata, o outro lá, eu sou republicano. E a turma doa mesmo, a turma participa, é interessante. Esse talvez fosse um cenário bacana, assim, não vou dizer nem ideal, porque não existe cenário eleitoral ideal, em todos os lugares tem problema, convenhamos. Sou a favor da doação do fundo, sim. Agora tem que tomar cuidado para não ter demagogia nessa história. Luiz Carlos, boa noite. Júnior Nogueira, Santo Antônio do Salto da Onça, Rio Grande do Norte. Ô, rapaz, que legal, Júnior. Tamo junto, cara, valeu, obrigado. Cleiton Curadome, essa live... Quero o material da live, ok, será deixado aí para você, deixa aí o telefone aí que a gente vai mandar. Doutor Carlos Alencar, boa noite. Edilson Martins Campo Mourão, boa noite. Dene, boa noite. Maicon, meu amigo, como é que tá aí em Jussara Cianorte, boa noite. Denisa, oi Denisa, querida, contadora, professora, boa noite. Alessandra Jefferson Moro, boa noite. João Ricardo Barros, doutora Renata. Então vou correr, 21 horas, vou acabar para terminar, vou correr para acabar logo. Ariovaldo Zago, grande Zago, conversei hoje aí com uma turma que já é pré-candidato em São Félix do Araguaia, Zago, Fabrício, Detran, Sérgio Simões, Serginho Luziânia, João Oliveira, muita gente, Tiago Marciano, João Oliveira, cara do céu, meu Deus, não dá, o pessoal tá em casa, tá até assistindo mais, olha só. Então, primeira coisa, a eleição pode ser adiada? Pode. Precisa de uma reengenharia jurídica complexa para isso? Precisa que um monte de gente e de um monte de alteração seja feita na legislação? Precisa. É possível, é provável? Ainda não. Pode acontecer? Pode acontecer. E aí, o que fazer? Aguardar os próximos dias para ver como é que essa coisa se desenha. Unificação, se é a favor ou é contra? Há argumentos a Sorrelfa a favor, há argumentos contra. Eu li aqui para vocês o posicionamento da Academia Brasileira que estuda o tema, que até não sei se mantém esse posicionamento para os próximos anos, se não pode atualizar esse posicionamento. Tudo é mutável, tudo pode ser atualizado, mas não confundir adiamento com unificação, são coisas diferentes. Na pior das hipóteses, eu acho que se adiada, a eleição vai lá para novembro, dezembro, talvez em janeiro. Como é que a gente vai rearranjar isso juridicamente? É um problema tremendo, não dá tempo de falar isso aqui agora. Mas se você quer esse material, escreve teu e-mail aí,
e que a gente vai fazer chegar para você. Professor Carlos Alberto Cripa, Alto Paraná, um abração, grande contador, grande professor. Por fim, o que me cabe falar aqui sobre calamidade, condutas vedadas e abusos. Você que é administrador público, toma cuidado, porque olha que interessante, nós falamos sobre condutas vedadas há umas 2 ou 3 lives anteriores, que como o próprio nome diz, é a forma como se pratica um ato, a forma como se conduz um ato, por isso conduzir, a forma que se conduz o seu agir, enfim, o que motiva a prática do seu ato. E aí dissemos que a prática do ato em si não está proibida, mas a motivação, o jeito, o modo, o porquê, o que está por trás dela. Olha que coisa! Dias depois, a gente tem essa história do coronavírus e a história das condutas vedadas volta a ficar absolutamente, por assim dizer, na moda, né? Conduta vedada hoje é o tema do momento para você que é administrador público. Toma cuidado! Já essa semana no Brasil, alguns prefeitos, alguns administradores públicos tiveram seus bens bloqueados. Por quê? Abuso. Abuso. Porque nós sabemos, e o parágrafo 10 lá do artigo 73 da Lei 9.504, que é a Lei das Eleições, além de outros artigos, é absolutamente claro ao dizer que em caso de calamidade pública, em caso de emergência, algumas condutas podem e devem ser praticadas. O problema é que se a pessoa se aproveita desse momento delicado para embutir na prática dessa conduta um viés eleitoreiro, um viés publicista pessoal, um viés de ganho próprio. Esse é o problema. Essa é a conduta punível e é com isso que você tem que tomar cuidados. Agora, que essas condutas ou que atos serão praticados nessa situação de emergência, de urgência, que precisam ser praticados, precisam. É óbvio que precisam ser praticados. Nós precisamos salvar vidas, precisamos conter problemas. Então imaginem, por exemplo, os municípios, a quantidade de recursos que já não estão gastando além do previsto, com publicidade institucional para informar as pessoas, a quantidade de recursos que já estão remanejando de outras áreas e gastando além do previsto, com gasolina, com combustível, com hora extra, com pagamento de servidor de área essencial, saúde, segurança pública, enfim, essas áreas essenciais que não podem parar. Imagine a quantidade de recursos que não precisam ser às pressas alocados, inclusive sem licitação, para aquisição de materiais que acabaram lá nos estoques da municipalidade, máscara, respirador, enfim, um sem número de atitudes urgentes para ontem que o administrador público precisa tomar, gastar o dinheiro público para fazer frente àquela situação. Dá para fazer? Dá para fazer. Só que faça com cuidado, faça com transparência, com acompanhamento do Ministério Público, com acompanhamento do Judiciário. Deixe claro ali que essa conduta está sendo realizada dentro do mais absoluto e estrito cumprimento de uma necessidade urgente para atender uma situação que reclama o salvamento de uma vida que não pode esperar. Agora, não se utilize dessa prática para tirar proveito, para, por assim dizer, fazer o seu nome, para ganhar, entre aspas, ibope. Esse é o problema. Esse é o cuidado que você tem que tomar. Já essa semana, alguns administradores públicos brasileiros tiveram seus bens bloqueados pelo desvirtuamento dessa conduta. Então, de novo, a prática não é proibida, mas a prática desvirtuada, abusiva, é proibida. Toma cuidado com isso. Vamos lá ver. Em caso de calamidade, atendimento médico ortopedista precisa realizar atendimento aos seus pacientes pós-operatórios, mas são impedidos por decretos. Meu Deus, tá grande, tem que ir aqui. Sumiu. São atendidos por decretos em caso de sequela do paciente. De quem é a responsabilidade? Professora Letícia, minha amiga, minha querida, minha advogada pessoal, coordenadora do curso pós-graduação em Direito Público Municipal, a quem inclusive tive a honra de ser convidado para lecionar a matéria de Direito Eleitoral. Não sei, né, professora, se vai ter ainda, para que dia vai ser adiado isso, fazer o quê, paciência, ossos do ofício.
Pois é, difícil, né? Essa resposta, honestamente, é difícil, porque é igual a história de gente que já está processando companhia aérea porque teve o voo alterado. Gente, não é razoável, convenhamos, né? Não foi ali uma sacanagem da companhia. Então a gente precisa aquilatar de quem que é essa responsabilidade. É difícil, em tempos de exceção, o raciocínio sobre todas essas coisas, de fato, ele fica ali um pouco fragmentado, né? Bom, é isso, deixa eu ver aqui, tem um monte de pergunta, muito legal. Valeu, obrigado, professor, valeu, obrigado, Márcio. Deixa eu ver o Márcio aqui, tá no Mato Grosso. Márcio, um abraço. Aline querida, Santa Catarina. Rapaz, gente do Brasil inteiro aqui, que legal, que legal. Bom, pessoal, a live já extrapolou o tempo aqui daquilo que eu pretendia fazer. Então ficam aqui essas dicas, esses cuidados. Eu recebi uma frase há um tempo atrás e hoje eu, por acaso, né, vi essa frase que a Ana me mandou um tempo atrás e é interessante a frase, que ela dizia assim, quando as coisas, deixa eu ver se eu me lembro exatamente, quando as coisas parecem estar fora do lugar, é porque talvez estejam indo para o lugar certo. Bom, fé acima de tudo, paciência, esperança, confiança, participação, calma, serenidade. Tenho certeza que receberemos das nossas lideranças, e talvez isso é o que nós mais desejamos para o momento, alguma espécie de segurança, de tranquilidade, de norte para todos nós, para o nosso país. Espero que na quinta-feira que vem, na nossa próxima live, a gente consiga ter aí um cenário de notícias um pouco melhor e de uma situação que possa nos dar aí um pouco mais de segurança, de estabilidade para onde vamos, para onde caminharemos, e começar a responder um pouco mais dessa porção de dúvidas sobre um monte de coisa da nossa vida que insiste em nos invadir e que a gente não pode sucumbir. Beijão para todos vocês, obrigado e até a próxima.